Você é do time que se deita na cama e não dorme? E dormir para você sempre é um momento desconfortável? Você conhece a história do homem que queria dormir somente 2 horas por dia? Você sabe qual é a importância de se dormir bem? Quer saber 10 dicas de como dormir melhor e evitar ficar acordado? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Café com Equilíbrio. Aqui refletimos formas para você alcançar o seu equilíbrio. Isso é, o seu equilíbrio mental em 28 dias. Eu sou o professor Renato Café, psicoterapeuta, e o tema de hoje é: você é do time que se deita na cama e não dorme? Quando chega a hora de dormir, você dorme fácil? Você sabia que 95% das pessoas que você conhece em algum momento de suas vidas experimentarão pelo menos um episódio de dificuldade para dormir? Você sabia que 79 milhões de pessoas, mundo afora, têm dificuldade para dormir e 72% dos brasileiros têm problemas relacionados ao sono? Você tem dificuldade de iniciar, manter ou consolidar o seu sono? Se você tem dificuldade para pegar no sono, você tem a conhecida insônia inicial. Agora, se você desperta várias vezes durante a noite, você tem o que se chama de insônia de manutenção, pois tem dificuldade para manter o seu sono. E se você desperta antes do horário desejado, você apresenta uma insônia terminal. Porém, é fundamental ressaltar que cada pessoa tem uma determinada necessidade de horas de sono. Por isso, é fundamental que você descubra qual é a sua necessidade de sono diário. Jamais compare a sua necessidade com a necessidade de outras pessoas, ok? E por que eu digo para você não comparar a sua necessidade de sono com das outras pessoas? Porque você pode dormir somente 5 horas por noite, ou até menos, e no outro dia não sentir nenhuma sonolência diurna e funcionar perfeitamente o dia inteiro. Por outro lado, você pode precisar dormir de 8 a 10 horas por noite para sentir-se descansado. O importante é saber que, caso você durma pouca noite e nos dias seguintes tem muita sonolência, dificuldade para se concentrar e executar as tarefas do dia a dia, é fundamental que você descubra qual é a sua necessidade de sono diário. E a única forma de você descobrir qual é a sua necessidade de sono diário é testando. O importante é que você durma e acorde bem no outro dia. E quanto mais você descobre o tempo e o melhor horário para o seu sono, mais equilibrado mentalmente você fica. Vou lhe contar a história do homem que queria dormir somente 2 horas por dia. Você já ouviu falar do sono polifásico? O sono polifásico é um padrão de sono alternativo, onde o seu descanso diário será apenas de 2 horas por dia. Parece impossível, mas estudos científicos dizem ser possível. O objetivo é você dividir o seu sono em vários cochilos de cerca de 20 minutos ao longo do dia. Gostou da ideia? A pergunta que vem sempre que se fala do sono polifásico é: esse método funciona? Eu vou contar para você uma história real, de alguém real, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. E essa pessoa praticou o sono polifásico.
O nome dela é Mikhail Cieślakowski. Mikhail é um polonês que testou o sono polifásico durante 6 meses. Durante 6 meses ele dormiu 2 horas por dia, realizando os intervalos de 20 minutos a cada cochilo. O objetivo de Mikhail era trabalhar em alta performance por 22 horas por dia. Por isso, ele utilizava a auto-hipnose para ativar as suas capacidades mentais ao máximo após cada cochilo. E como eu conheci o Michael? Isso mesmo, como que eu conheci o Mikhail? Quando eu fiz o meu curso de hipnoterapia da Omni, eu ouvi meu instrutor contar a história de Mikhail. E como todo ser humano, eu pensei, fake news. Dormir 2 horas por dia, isso é impossível. Com certeza, eu imaginei isso, com certeza, eles criaram a história de um polonês, porque eles sabem que a possibilidade de nós, os alunos dessa turma de hipnoterapia, encontrá-lo é mínima. Mas, para minha surpresa, quando eu fui fazer o meu curso de hipnoterapia celular em Zurique, na Suíça, aconteceu o evento comemorativo de 40 anos da Omni International. E nesse evento comemorativo, além de conhecer outras celebridades do mundo da hipnoterapia, quem estava lá? O famoso Mikhail Cieślakowski. E aí eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. E claro, não pude deixar de perguntá-lo sobre a sua experiência. Ele contou para mim, para outros colegas na rodinha ali na hora, que quando ele terminou a sua formação em hipnoterapia Omni em 2004, ele ficou fascinado com o poder da transformação da hipnoterapia. E ele decidiu testar as técnicas da hipnoterapia em sua vida. Então ele decidiu testar o sono polifásico, utilizando a auto-hipnose como uma ferramenta para potencializar as suas atividades diárias. Ele contou que durante os 2 primeiros meses a sua performance aumentou gradativamente, ao passo que a sua adaptação ao sono polifásico era desenvolvida e que ao final dos 2 primeiros meses ele estava literalmente utilizando a sua capacidade mental máxima, dormindo apenas 2 horas por dia. Ele disse que ficou entusiasmadíssimo e pensava que tinha descoberto a fórmula mágica para dormir pouco e viver em alta performance. E se você já ouviu a frase dormir é para os fracos, ele começou a utilizá-la. Ele informou que no 3º e 4º mês a performance continuou inalterada. Havia pequenas alterações, mas as variações eram muito pequenas e discretas e não o incomodava. Ou seja, tudo continuava em perfeito estado. O seu pensamento era descobrir a fórmula mágica para não dormir. Isso é o que ele pensava. Porém, a partir do 5º mês, ele diz que começou a perceber uma queda em sua performance. Ele começou a se sentir cansado, o seu humor começou a ficar alterado, ele percebeu que a sua performance começou a cair e lá pelo 6º mês, em um certo dia, do nada, ele apagou e acordou no hospital. Ou seja, com o tempo o seu organismo foi desarmonizando e se desequilibrando até o momento que ele entrou em colapso. Ou seja, mesmo que a sua mente continuasse ativa, o corpo padeceu. Atualmente ele disse que dorme entre 6 e 8 horas por noite e quando perguntamos se ele repetiria o estudo, ele diz:
Não. Só se deve brincar com a vida uma vez. E aí ele deu uma dica legal. Ele disse que entender o equilíbrio entre a mente e o corpo é fundamental para a sua performance diária. Ou seja, quanto mais você encontra harmonia entre estar acordado e dormindo, maior será o equilíbrio do seu organismo. E o que isso gera em você? Equilibrar a relação mente e corpo proporcionará a você, a longo prazo, aumentar a sua performance diária. Pegou a sacada? Pegou a sacada? Equilibrar a relação mente e corpo proporcionará a você, a longo prazo, aumentar a sua performance diária. Você saberá utilizar a sua melhor capacidade mental para resolver os problemas que, quando não resolvidos, o deixa acordado. Ou seja, não existe mágica. Descobrir o seu equilíbrio mental é fundamental para alcançar os seus sonhos, desejos, metas e objetivos. Principalmente para aumentar o seu amor próprio, gerar alegria na realização de suas atividades diárias, bem-estar e saúde. Lembre-se, o seu organismo necessita descansar. Na hora de dormir, você precisa simplesmente dormir. Agora, qual é a importância de se dormir bem? Quando você não dorme bem, você começa a desarmonizar o seu organismo. E um organismo desarmonizado tende a ficar desequilibrado. Se você, no momento, não tem um descanso do qual você se sinta revigorado, você sofre o desgaste desse cansaço durante o dia. E com isso, você fica cansado, com falta de energia, tem dificuldade de concentração, tem falhas de memória, fica irritado e convive com uma sonolência durante o dia. O pior é que esse desequilíbrio mental pode causar hiperatividade, agressividade, até impulsividade nas suas atividades diárias. E ao invés de você realizar as suas atividades com alegria, o que acontece? O seu dia fica pesado, a alegria vai embora e o sono incomoda o dia inteiro. Agora, se você não se preocupa com isso, no longo prazo, esse desequilíbrio poderá ocasionar em você males mais graves à sua saúde. Uma questão importante de eu dizer para você é que provavelmente você tem hábitos nocivos que atrapalham o seu sono. E com certeza você leva para a sua cama as preocupações do seu dia a dia. Aí, ao invés de você desligar e dormir, você inicia um processo de atenção para analisar as suas preocupações. Por isso, eu vou lhe passar agora 10 dicas de como dormir melhor. A primeira dica, é adotar horários regulares para o seu sono. Crie equilíbrio e harmonia em sua vida. Procure-se deitar e se levantar habitualmente nos mesmos horários. E isso inclui os fins de semana. É importante para o seu relógio biológico se acostumar com o seu horário de dormir e acordar. A segunda dica é evitar dormir muito durante o dia. Realizar aquela siesta, né? Aquele cochilo após o almoço, ou pequenos cochilos de 5
até 25 minutos durante o dia podem lhe ajudar na disposição diária. Não é à toa que as grandes corporações têm espaços para cochilos. Eu mesmo faço isso às vezes. Eu estou trabalhando e começo a dar aquela pescada, aí eu paro e tiro um cochilo de 5 a 10 minutos e retorno às minhas atividades. O melhor desses cochilos é que eu volto melhor e isso melhora a minha performance diária. Agora, jamais, eu digo jamais, faça esses cochilos com tempo superior a 25 minutos. E sabe qual que é o motivo? O motivo é que, segundo especialistas, quando você ultrapassa o tempo de 25 minutos, você poderá entrar em um sono profundo. E quando você entra em sono profundo, você pode prejudicar o seu sono noturno. A terceira dica é fazer atividades físicas pela manhã ou à tarde. E por que você deve fazer atividade física pela manhã ou à tarde? Porque a prática da atividade física gera agitação em seu organismo, principalmente se você faz um treino para perder calorias. Com certeza o seu organismo continua agitado, pois o objetivo do seu treino é que ele, o seu corpo, o seu organismo, continue queimando calorias após o exercício. Por isso é melhor, é sempre melhor praticá-lo até 6 horas antes do horário definido para você dormir. A quarta dica é evitar bebidas com cafeína à noite. Se você gosta de um cafezinho, chá preto, chá mate, refrigerante ou aquele energético que te dá asas, se você tem problemas para dormir, evite tomá-los à noite. Essas bebidas contêm substâncias estimulantes como a cafeína. Por isso, os especialistas indicam evitar essas bebidas até 5 horas antes de dormir. Isso mesmo, 5 horas antes de dormir. A quinta dica é comer alimentos leves no jantar, ou seja, evite comidas pesadas no jantar. Faça um lanche leve no jantar, justamente para evitar aquela sensação de peso no estômago e, com isso, atrapalhar o seu sono. A sexta dica é evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Vale salientar que, em pequenas doses, o efeito do álcool pode ser até sedativo, mas em quantidades maiores pode provocar a agitação. Eu sei bem o que é isso. Eu era conhecido por beber e acelerar. Eu ia acelerando enquanto bebia e só parava porque meu corpo não aguentava mais. Ou seja, o recomendado é consumir bebidas alcoólicas no máximo até 6 horas antes do seu horário de dormir. A sétima dica é diminuir a exposição à luz durante a noite. Quando escurece, nós começamos a produzir melatonina. E o que é a melatonina? A melatonina é o hormônio que ajuda o nosso organismo a se preparar para dormir. Então, se você é do meu time e gosta de lâmpadas fortes, telas de computador, tablets, celulares, fica sabendo, eles podem atrapalhar a sua produção de melatonina. Ou seja, evite-os durante a noite. O que eu indico é desligar tudo antes de dormir. Sentar ou deitar na cama e fazer um relaxamento. A oitava dica é criar um local aconchegante para dormir. Sabe aquela luz do despertador, as luzinhas do Wi-Fi e do aparelho de TV a cabo? Essas pequenas luzes podem prejudicar o seu sono.
Outras influências são barulhos da rua, ronco dos parceiros e a movimentação de animais. Os animais não é aquele das unhas deles, às vezes podem influenciar no seu sono. Quanto maior a escuridão do ambiente, quanto mais silencioso ele for, melhor será para o seu sono. A nona dica é fazer atividades relaxantes à noite. Isso mesmo, faça atividades relaxantes à noite. Sabe aquele banho morno, gostoso? Ele pode lhe ajudar a dormir. Tente tomá-lo no máximo 2 horas antes de dormir. Ele abaixa a temperatura corporal e lhe ajuda a relaxar, já que ele ajuda na indução do seu sono. Outras atividades excelentes para se realizar à noite é ler, pintar, bordar, escutar música calma e meditar. Ou seja, descubra o que é melhor para você. Relaxe e se equilibre. Agora, a última e 10ª dica é: tente não brigar com a insônia. Se você está sem sono, ir para a cama não o ajudará. O ideal é fazer alguma atividade com pouca luz e que não provoque agitação em você. Se você estiver preocupado com alguma coisa que você possa resolver ou fazer naquele momento, faça. Caso não possa, anote um papel e diga: amanhã eu irei resolver. O importante é jamais levar os seus problemas para a cama, mesmo que eles queiram. Jamais leve os seus problemas para a cama. Venha fazer parte do time que dorme bem. Um abraço e até o próximo Café com Equilíbrio.